Vamos fazer nossa oração e começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo cantar do galo. Obrigada, Senhor, por tudo, por podermos levantar para te servir, para te adorar, para agradecer o teu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo um devocional a Ti, dedicando um pouco do nosso tempo a Ti, a nossa primeira hora do dia. Coloca a Tua mão sobre cada um de nós, nos ajude em nossas dificuldades, Senhor, e que hoje seja um dia extraordinário, o melhor de todos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Hoje, então, vamos para o dia. Ontem foi o 30 ao 32 e hoje é o 33 ao 36. Partiu. 33, então, capítulo 33, versículo 1, de Jeremias. Jeremias 33, capítulo 33, versículo 1. Promessas de paz e prosperidade. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez. Deixa eu colocar aqui. Ganhei um porta-bíblia aqui do meu pai, ó. E é bem melhor pra gente ler. Porque o pescoço não fica muito baixo. A Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para defesa contra trincheiras e espada. Só um minutinho, gente. Aí. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com o que pecaram e transgrediram contra mim. Bom dia, bom dia. Aqui então no versículo 3, olha que lindo, esse versículo é lindo, né? Esse versículo é maravilhoso também. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, gente, olha como que o nosso Deus é maravilhoso. É só você pedir, é só você fazer a sua parte. É só você buscar. Que Ele vai estar lá. Ele vai te dar toda a sabedoria e o entendimento. Olha aí, o Senhor traz saúde, cura, Ele sara, Ele traz paz, segurança, restaura a sorte, edifica. Que lindo, né, gente? Ele perdoa as nossas transgressões, Ele perdoa os nossos pecados. Ao pedir que o profeta o invoque, Deus demonstra seu grande amor por ele. Convida Jeremias a orar e então promete responder a essa oração de uma forma que vai além da compreensão do profeta. O povo de Deus é convidado a orar da mesma forma.
Então, bom dia, Leo. Bom dia, bom dia. O povo de Deus é convidado a orar da mesma forma, crendo com fé que as coisas do Senhor já aconteceram, né? Ontem na capacitação a gente fez todas as orações com esse intuito. Fé é isso, é a certeza de que já aconteceu. Então a gente tem que orar assim, declarando que nós temos saúde, nós temos paz, que tudo já está perfeito, que a nossa vida é equilibrada, que então a gente se concentra nas coisas boas e agradece pelas coisas boas. Vocês vão ver. Se a gente fizer isso, nossa vida vai para outro nível. Nos versículos 6 até o 18, o tempo de restauração traria consigo alegria, como a dos noivos em sua festa de casamento. Como é comum na literatura profética, a passagem começa com a situação atual e se funde imperceptivelmente com a era messiânica. Os elementos de perdão, do pecado, cura, restauração e prosperidade também estão presentes. Então, Deus é esse Deus maravilhoso, né? Que nos alcança, que a sua graça nos alcança. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-lhes-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e a noiva, e a voz que cantam e rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Repetição da promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem sacerdotes levitas faltará, homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. Poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com levitas sacerdotes e meus ministros. Então aqui, no versículo 17 e 18, no Novo Testamento, Jesus realiza as duas funções, porque ele é rei e é sacerdote. Então aqui fala que nunca faltará a Davi, homem, que se assente no trono da casa de Israel. Ou seja, né? Não tinha homem perfeito, nunca existiu um homem perfeito
rei maravilhoso, rei perfeito. Mas aqui Deus faz uma promessa de que nunca faltará esse homem para se assentar no trono. Ou seja, Jesus é esse homem que veio, ele veio 100% homem, né? Da linhagem de Davi, e de uma vez por todas é esse rei e sacerdote. Que aqui também fala, né? Nem sacerdote, levita faltará, homem diante de ti, para que ofereça holocausto, queima oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Tá bem? Então Jesus é esse maravilhoso. No 22, então, bora ler aqui. Como se não pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas nos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de todo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles. Me apiedarei. Aqui no versículo 22, então, a aliança davídica é a renovação da aliança feita com Abraão. No Novo Testamento, Jesus é o cumprimento absoluto dessa aliança. Bem, como a gente já tinha dito, né? E essa era a promessa de renovo de Davi. Então vamos para o capítulo 34. Palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que como reis te precederam e te prantearam, dizendo: ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Amém? Bom dia, maravilhosos. Valéria, Bispa Dulce, Jerusa. Aqui dos versículos 1 ao 7, em sua graça e justiça, Deus muitas vezes parece lidar com os indivíduos de acordo com o seu grau de compromisso deles. Deus demonstrou certa medida de sua graça a Zedequias. Isso estava de acordo com a sua ação em relação ao arrependimento parcial do rei, semelhante ao arrependimento superficial, porém sincero, de Acabe.
Então, ou seja, né? Aqui o Senhor estava falando com Jeremias quando Nabucodonosor era rei da Babilônia. E todo o exército, né, todos os reinos da terra estavam sob o poder da Babilônia, né? Estavam debaixo do poder. E Deus falou assim: fala a Zedequias, que era rei de Judá, e fala que eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Então, gente, você imagina que não deve ter sido fácil, né? Para o rei ouvir isso. E agora? E aí, Jeremias, ele foi muito perseguido ali também, né? Eles procuravam até matar Jeremias, mas o Senhor a todo tempo estava ali com ele, livrando ele. E aí ele ainda continua falando, né? Só que no 4 fala assim: todavia ouve a palavra do Senhor a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais. Ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Então, aqui, vamos continuar lendo no versículo 8. Ó. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Bom dia. Aqui no versículo 8 fala assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, porque o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito haveis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito perante minha aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a tua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forro, e os sujeitastes para que fostes vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não obedecestes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Ou seja, o povo não obedeceu o que Deus estava falando, né? Para, aqui na linguagem que a gente conhece, aforrear aqueles escravos, aqueles servos, né? Aqui fala forro. E é nesse sentido, né? E aí, cada um, aqui no 17 fala:
cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Deixa eu só anotar algo aqui. Gosto de ir anotando também. Versículo 18, né? Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pastos às árvores dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e aos seus príncipes entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, os farei tornar a cidade, pelejarão contra ela, tomá-la-ão e queimarão, e a cidade de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Amém? Então, olha aí. Dos versículos 8 ao 22, que é o que a gente acabou de ler, a tentativa de libertar todos os escravos e cumprir a prescrição do Levítico 25:54 foi, na melhor das hipóteses, um gesto indiferente. Sujeitá-los normalmente à escravidão foi uma transgressão ainda mais grave que o descumprimento da prescrição de Levítico e, portanto, passível de julgamento mais severo. A escravidão em Israel era uma prática bastante distinta da escravidão no mundo ocidental. Não tinha fundamento racial, antes era um expediente usado para evitar a miséria absoluta daqueles que ficavam sem recursos financeiros. Os direitos dos escravos eram protegidos por leis rigorosas. Teoricamente, era possível ter estrangeiros como escravos permanentes. Talvez se esses meninos estão descendo a escada. Uma vez que não faziam parte do povo de Deus, mas um patriota israelita devia ser liberto no ano do jubileu, a menos que decidisse permanecer na condição de servo por amor ao seu Senhor. Então, aqui era, por exemplo, um povo que era muito pobre, né? E aí, para não ficar nessa condição, eles trabalhavam para os outros, né? Em troca de comida, de moradia e tudo. No versículo 18, então, para ratificar uma aliança, as duas partes envolvidas abatiam um animal, dividiam-no em várias partes e passavam entre as mesmas, recitando os termos do acordo. Com isso, estava dizendo: se eu não cumprir os termos da aliança, que Deus faça comigo mesmo o que fizemos com esses animais. Deus castigaria o povo por desobedecer a sua prescrição para libertar os escravos. Amém? Vamos para o capítulo 35, então. Depois o 36, para a gente finalizar. Capítulo 35. A fidelidade dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a
Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhe disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casa, nem fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossos vinhos. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nossos pais. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia à terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedeceres. Amém. Amém? Aqui então, no versículo 1, Joaquim começou a reinar, né, em 609 e Zedequias em 597 a.C. A posição dessa passagem, que registra acontecimentos ocorridos cerca de 10 anos antes dos capítulos anteriores, mostra cronológica. Então, e realmente a gente vê isso, né? O livro de Jeremias, ele não é um livro assim certinho, porque de ordem cronológica. Porque ele começa com algo, depois ele volta, depois ele fala outra coisa. Mas é porque Deus, ele faz as revelações, né? E ele fala aquilo que Deus está revelando naquele momento. Versículo 2, os recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que ensinou seus parentes a se absterem de vinho, não construírem casas, nem se dedicarem à agricultura. Jonadab se opôs energicamente ao culto a Baal, o deus da fertilidade. Deu essas instruções para evitar que seus descendentes se envolvessem com o culto a Baal. Todos obedeceram fielmente. Então, quando eu vejo uma história como essa, eu vejo o quanto aquele povo era fiel aos ensinamentos daquele patriarca, que era Recabe. Então, eles eram os recabitas. Eles não bebiam vinho,
não tinham propriedades, não construíam casas e não plantavam. Eles viviam em tendas peregrinando. E quando Deus coloca isso daqui, ele fala, olha, o tanto que esse povo é fiel. Por que vocês não são fiéis? É tão difícil assim ser fiel à minha palavra, eu que sou o Deus soberano? É tão difícil assim? Se os recabitas conseguiram ser fiéis, vocês também conseguem. Sabe, eu acho muito interessante isso. E no versículo 14, a designação pai é usada com frequência para um antepassado distante. A fidelidade dos recabitas se tornou um exemplo e repreensão para o povo de Judá. Se os recabitas se mostram dispostos a obedecer a seu antepassado terreno, quanto mais os israelitas não deveriam obedecer ao Deus que havia criado e remido todas as coisas. Então, aqui esse povo era tão obediente a um homem, a um patriarca, a um pai. Porque os israelitas não conseguiam obedecer a Deus, o Todo-Soberano, que criou todas as coisas e que livrou eles de tantas coisas, né? Então a gente fica assim, meu Deus. Versículo 16. A obediência, gente, também é um hábito. A obediência é um hábito. Sim, existem coisas sobrenaturais que acontecem conosco. Mas quando nós sabemos que nós precisamos ser obedientes, e a gente usa isso intencionalmente, passa a não ser uma coisa sobrenatural que eu faço só quando, sabe, acontece algo sobrenatural mesmo, algo se move, né? Deus move alguma coisa impossível, improvável de acontecer e eu vou ser obediente. Não, obediência é um hábito também. Ou seja, você aprende a obedecer e você começa a ter uma vida reta, uma vida digna. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Lendo a Bíblia todos os dias. É uma obediência e é um hábito. Fazer isso é um hábito intencional, que a gente decide acordar todos os dias e vir aqui ler a Bíblia e entender mais sobre a palavra de Deus. A gente decide todos os dias aprofundar, a gente decide obedecer, a gente decide criando hábito, a gente decide todos os dias aprofundar em maturidade no Senhor. E em consequência, porque tudo tem consequência, né? A gente tem equilíbrio. Em consequência, isso volta para nós, né? Lembra do versículo maravilhoso que a gente leu no início, ó. Olha aqui a consequência, ó. Consequência boa. No versículo 3, no capítulo 33, versículo 3. Esse versículo é incrível. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Instagram está concordando. Ou seja, você invoca e volta para você a resposta do Senhor. Você busca e Ele te anuncia coisas insondáveis que você não conhece. Isso é maravilhoso, né? Isso é incrível. E à medida que nós buscamos intencionalmente, decidindo fazer isso. Visto que os filhos, versículo 16 do capítulo 35. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos,
o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Ou seja, eu vou abençoar esse povo, né? O rolo de Jeremias é lido no templo. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo... a gente já comentou sobre o 35, né? Agora vamos ler o 36 até o 10, e aí a gente comenta. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho. Eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm de suas cidades. Pode ser que suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a sua ira e o seu furor, que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram um jejum diante do Senhor e a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá e Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba no átrio superior, a entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Amém? Então, falando aqui sobre esses 10 versículos, né? Baruque era o amanuense, um secretário ou assistente de Jeremias. Então, bora lá. No versículo 4 fala aqui sobre Baruque, né? Que Jeremias chamou Baruque e Baruque escreveu no rolo, segundo o que falou Jeremias, todas as palavras que o Senhor havia revelado. Então foi Baruque que escreveu aqui. Olha aí. E no versículo 6, entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que te dei, na casa do Senhor, no dia de jejum, também lerás diante de todos os de Judá, que vêm das cidades. Então, na antiguidade, era comum apenas os membros das classes mais elevadas
e indivíduos que haviam recebido instrução especial, como os escribas, dominaram a leitura. O povo só ouvia a leitura da palavra de Deus ou de qualquer outra obra escrita em reuniões públicas desse tipo. Isso é muito ruim, né, gente? Só podia ler as escrituras no templo ali, na igreja, né? No 9, então, fala sobre o jejum, que era uma prática comum, especialmente em momentos de aflição. Isaías ordenou o ritual exterior do jejum, que não era acompanhado de arrependimento sincero. Tá bem? Então, ele falava aqui, ó, acerca do jejum para aquele povo, né? Que não era feito de maneira sincera. Então, o jejum, ele é uma prática que deve ser uma consagração total ao Senhor. Então, se você jejuma e você não está se consagrando ao Senhor, não está dedicando esse tempo ao Senhor, ou seja, você continua em práticas que são ruins, continua no pecado, às vezes nem se lembra de Deus, né? E isso é horrível. Ou até na Bíblia também adverte as pessoas que fazem jejum e ficam se vitimizando por estar de jejum. Isso é terrível, né? Então a pessoa fica com a cara descaída, fica pensando, né, que fica falando que está de jejum, né? O aconselhado é nem falar, como a Bíblia fala. Coloca um sorriso no rosto, lava a cara e fala, tá tudo bem, né? Mesmo que você esteja matando a sua carne, né? Esse é o verdadeiro jejum, né? Nos versículos 11, então, vamos ler do 11 ao 19 e comentar. O rolo é lido diante dos príncipes. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Eles amam o escrivão Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque, o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe, assenta-te agora e leu-o para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara-nos como escreveste isso. Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque, ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Então aqui, quer fossem simpatizantes de Jeremias ou não, os príncipes receberam as implicações políticas da mensagem do profeta e o perigo que ele corria. Assim advertiram e a esconder-se para não sofrer a ira do rei. Suas suspeitas eram justificadas. Então aqui os príncipes perguntaram para Baruque, né? Se era de fato o profeta que tinha falado, e ele disse que sim. Então ele falou, vai e se esconde, porque nós temos que falar para o rei e ele não vai ficar nada satisfeito com isso. Então eles fizeram um bem ali, né, para eles. Deus tem os seus propósitos. Vamos ler então do versículo 20 ao 32 para a gente finalizar o dia de hoje. O rei lança o rolo no fogo. Foram os príncipes ter com o rei no átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama,
o escrivão e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, contou-os. Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizam, não rasgam as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemaraías tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei Jeramel, filho de Amaleque, a Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Amém? Aqui vamos ler então do 27 a 32. Baruque reescreve o rolo. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruía essa terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Jeoaquim, rei de Judá, que queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, o que a gente vê aqui, né? A palavra de Deus não pode ser destruída. Deus instruiu Jeremias a reescrever o rolo e acrescentar conteúdo do novo. A tentativa de conter a palavra de Deus resultou em expansão. Em decorrência desse ato de rebelião, o rei recebeu um castigo reservado aos piores monarcas de Israel e Judá, a destruição total de sua dinastia. Amém? Maravilhosas? Então, esse é a leitura de hoje. Vamos fazer nossa oração. E amanhã estamos aqui novamente. Hoje, muita coisa para fazer. Olha aqui. Olha o tanto de coisa no meu planner. Milhões de coisas. Vou tentar fazer tudo isso agora. Vai dar certo. Bora então. Feche seus olhos. Dedica um tempinho aí ao Senhor, a falar com Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento na Tua presença. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada, Senhor, por tornar essa palavra, essa leitura tão clara, tão objetiva. Uma leitura que traz tanto aprendizado, tanta exortação sobre tantos aspectos para a nossa vida, né? Nós te agradecemos, nós te louvamos. Que nós tenhamos um dia maravilhoso na Tua presença.
que seja tudo conforme a tua vontade, que nós consigamos fazer tudo o que nos comprometemos a fazer de forma excelente para o Senhor. Abençoa o nosso Aviva, que seja tudo conforme a tua vontade, que cumpra os propósitos do Senhor e que vidas sejam curadas e transformadas neste final de semana e se voltem para o Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas? Então até amanhã. Beijo, beijo. Amanhã eu vou estar aqui. Quem quiser vir, pode vir. A Grazi, a Bispa Dulce, as meninas que vão estar aqui no encontro, a Lê. Quem quiser vir ler a palavra aqui ao vivo, pode vir. Tá bom? Beijo. Se bem, gente, que amanhã 7 horas é oração, né? Eu vou falar pra vocês o horário. Bora. Vai dar certo. Beijo.